Vocês encontraram Atos capítulo 2, versículo 16. Atos 2 e 16. Diz assim: ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. Até aqui. Nós estamos numa série de mensagens já há alguns domingos sobre o Espírito Santo, sobre quem Ele é, a importância que Ele tem e o quanto Ele é indispensável para todos aqueles que se dizem cristãos. Sem o Espírito Santo, não existe fé de verdade, não existe igreja de verdade. Sem os cristãos, sem o Espírito Santo, eles não são nada. Por isso a gente vem falando já há alguns domingos sobre isso, sobre a pessoa do Espírito Santo, conhecendo a pessoa, entendendo quem Ele é, percebendo o quão indispensável Ele é. Esse texto especificamente, e eu não vou demorar muito hoje, por conta de ser culto com vida, e a gente já teve algumas apresentações, mas dê atenção, dê a sua atenção. Exatamente nesse texto, após a descida do Espírito Santo, quando o Espírito Santo desceu sobre toda a igreja, aqueles quase 120 que eu preguei domingo passado ou retrasado, sobre os quase 120 que estavam ali, o Espírito Santo veio, e quando ele veio sobre todos os 120, houve um barulho, houve um tumulto, entre aspas, que trouxe pessoas a virem ali para enxergar o que era aquilo, que bagunça era aquela, que gritaria era aquela que estava acontecendo naqueles quase 120. Eles falavam na língua de todos, eles falavam no idioma de todos os povos que estavam ali. E no questionamento, na pergunta que todos estavam fazendo para saber quem era e o que era que estava acontecendo, se levantou Pedro, aquele que negou Jesus. Ele se levanta no meio de todos e ele começa a falar para as pessoas o que era aquilo. Eu quero que vocês entendam uma coisa hoje, que é muito importante para todos nós. O Pedro, ele se levanta para falar com uma autoridade de quem estava cheio do Espírito Santo. De fato cheio do Espírito Santo. Nós podemos questionar a voz de religiosos, é lógico que podemos. A gente pode questionar a direção de alguém que se diz da religião e diz para a gente fazer A ou fazer B. A gente pode questionar. As pessoas, elas podem gerar questionamentos sobre visão da igreja. A visão é assim, ou a visão é assado, e a gente concorda ou não concorda, dependendo da visão que a igreja se posiciona. Agora, quando o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, investe alguém de uma autoridade para falar algo em nome de Deus, então a gente precisa ter humildade de ouvir e considerar o que o Espírito Santo está falando. Porque não faz sentido nenhum nós acreditarmos em Deus, acreditarmos em Jesus e não acreditarmos no Espírito Santo, ou mais do que isso, não acreditar nas palavras de Deus. Se existe uma coisa para mim, que gera em mim uma falta de discernimento talvez, ou uma dificuldade de entender, como uma pessoa consegue, Everson, acreditar em Deus e não acreditar no que Ele fala. Acreditar em Jesus, mas não acreditar no que Ele disse. Acreditar na parte, porque a informação que nós recebemos de que existe um Deus e o Filho dele é Jesus, e esses dois
enviaram o Espírito Santo. Quem informou isso para nós é a Bíblia. Não existe outra fonte de conhecimento ou fonte dessa informação, não existe outra fonte dessa informação, senão a Bíblia. A Bíblia é a única fonte de informação que trouxe para nós essa mensagem, que existe um Deus, que existe Jesus e que existe o Espírito Santo. Então, nós fazemos parte de um povo que acredita em Deus, que acredita em Jesus, que acredita no Espírito Santo, porque veio através dessa palavra, mas nós somos também um povo que não considera o que ele diz, o que ele disse. Porque todas as vezes que o que a palavra diz, que Deus falou, ou que Jesus falou, ou que o Espírito Santo falou, se essa informação, ela vai contra a gente, ou contra o fluxo da nossa vontade, a gente vai colocar isso em questionamento e vai dizer assim, não sei se é assim. Acho que não é bem assim. Deus existe, Jesus existe, o Espírito Santo é de verdade. Agora, essa informação aí que ele está dizendo sobre a minha vida, isso eu já não sei se é bem assim. Qual é o critério e qual é o fator que determina o que é verdade ou não do que a palavra de Deus fala? É uma incoerência nós acreditarmos em Deus e não acreditar no que Ele fala. É uma incoerência nós acreditarmos em Jesus e não crer no que Ele falou. Então, faz mais sentido nós considerar que o que Ele fala é verdade. Ou a gente acredita em tudo, ou não acredita em tudo. A seletividade do crer, ela é sem sentido. A seletividade do que eu acredito e o que eu não acredito da palavra de Deus, ela não faz muito sentido. Então, faz mais sentido para quem crê em Deus, crê em Jesus e crê no Espírito Santo, faz mais sentido crer em tudo. Então, quando a palavra diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, falou alguma coisa, então a gente precisa parar um pouquinho e considerar que o que Pedro está falando era verdade. Considerando que o que Pedro, ao se levantar, depois do Pentecoste, cheio do Espírito Santo, falou, considerando que isso é verdade, então Pedro levanta e diz assim, isso que vocês estão enxergando aqui, essas coisas aqui, é o que o profeta Joel falou. E o que o profeta Joel falou? Ele disse, então, que nos últimos dias viria o Espírito Santo. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Todos os povos receberão a possibilidade do Espírito Santo. O que está acontecendo agora aqui, diz Pedro Joelson. Pedro diz assim, o que vocês estão enxergando aqui, é o que o profeta Joel falou, que nos últimos dias, o Espírito Santo seria derramado sobre todos. O Espírito Santo ser derramado sobre todos, é dar a nós a possibilidade de qualquer um ter acesso ao Espírito Santo, coisa que antes nem todos tinham. Então, Pedro está dizendo que aquilo era, isso é. E o isso é de alguém cheio do Espírito Santo, falando em nome de Deus, é muito importante para nós, porque se ele falou que isso é e ponto final. Não há abertura para um questionamento. Isso aqui que está acontecendo é que o profeta Joel falou, que nos últimos dias viria o Espírito Santo sobre todos os povos. É isso, o Espírito Santo veio sobre todos os povos. E agora, vindo sobre todos os povos, lá no final ele diz, para que todo aquele que crê, para todo que creia nele, então ele seja salvo, ele viva uma vida nova, ele experimente uma vida no modelo do céu, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós, enquanto humanos aqui nessa terra, ainda assim vivamos uma experiência de vida do jeito do céu, com uma família do jeito do céu, com uma bênção na vida igual ao céu. Esse é o objetivo que o Senhor estabeleceu sobre todos nós. Ele entregou o Espírito Santo. Isaías vai falar sobre isso também, lá no capítulo 11, 9, dizendo que a terra se encherá do conhecimento de Deus.
Agora, preste bem atenção. Quando o Espírito vem sobre todos, ele dá para nós a possibilidade de todos conhecerem Deus de verdade. Não Deus da religião, do dogma, da regra. Não o Deus do culto, do prédio, do templo. Não, o Deus da vida. O Deus criador do homem, que abriu a possibilidade agora do homem distante dele conhecer um pouco mais de quem é aquele que nos criou. Que Deus é esse que me criou? Nasci para quê? Vou viver 80 anos para quê? Vim ao mundo com que sentido? Com que propósito? Existe aqui dentro de mim um coração que bate. Eu existo para quê? Isso é um vazio que muita gente carrega dentro de si. A gente existe para quê, irmão? A gente nasce, aprende, vive 70, 80 anos, 90, 100 talvez. Aqueles que foram bem, que estiverem bem de saúde, para quê? No final, para quê? Salomão, quando olhou para isso no final da sua vida e olhou o fluxo da vida, mesmo tendo sido muito rico e poderoso, ele olha no final da vida e diz assim: a vida é uma vaidade, a vida é correr atrás do vento, porque ela vem, ela passa como sopro e acabou. Quando o Espírito Santo vem lá do céu sobre nós, ele enche a terra da possibilidade, ô Felipe, do conhecimento de Deus. Agora é possível para todos nós conhecer a Deus, é acessível para qualquer um que queira. Eu quero conhecer Deus, a vontade de Deus, eu quero me conhecer nesse plano de Deus. O conhecimento de Deus é espalhado, ou a possibilidade do conhecimento de Deus é espalhado sobre todos. É isso que é o Espírito Santo em nós. Vocês vão receber o Espírito Santo, e ele diz: esse é o dia que o Espírito Santo encheria toda a terra. E toda a terra agora carrega em si, todo ser humano carrega a possibilidade de conhecer a Deus. Todo mundo agora pode. Ninguém fica de fora, só fica de fora se quiser. Ninguém fica de fora do conhecimento de Deus. Escute. O mundo é ansioso, o mundo sofre justamente porque as pessoas não se conhecem em Deus. Deus é a figura da segurança, Deus é a figura da paz, Deus é a figura da alegria, Deus é a figura do completar. Todo ser humano que encontra o seu lugar em Deus e conhece as coisas de Deus, ele fica completo, não falta mais nada. Porque o que precisa além de Deus, que o homem possa dizer que Deus não é o suficiente. Se Deus é tudo, ter Deus basta. Se Deus é tudo, ter Deus é o suficiente, e não existe nada além de Deus que supra uma falta. Não existe aquela coisa de, eu tenho Deus, mas eu preciso ter uma outra coisa para me sentir completo. É o segredo do ser humano se sentir completo. Então todas as outras coisas que o ser humano busca ter, é tudo acrescentado. Não parte de um vazio. Adenir, a vida do homem e as conquistas do homem, ela não parte de uma necessidade. As conquistas da mulher e do homem não partem de algo que eles não têm, muito pelo contrário. Ele já é completo de tudo, cheio de tudo, tem tudo o que precisa, ele tem Deus, e agora ele é acrescentado. Ninguém conquista as coisas a partir de uma amargura, de um rancor, de uma ausência, de uma carência, de uma necessidade, ao ponto de que a pessoa se torne, depois de conquistar aquilo, alguém talvez indiferente. É o segredo da humildade sobre todos, do amor sobre todos, da paz sobre todos. Hein, irmão? Por que as pessoas têm que roubar? Por quê? Porque lhes falta algo. Por que as pessoas têm que buscar prazer sem pensar na consequência? Porque lhes falta algo. A necessidade movimenta o mundo. Sabe essa sua rede social aí? Sabe seu telefone, irmão? Sabe seu telefonezinho, smartphone aí? Tá vendo ele? Não sabe ele, não. Ele é conhecedor
de todas as tuas necessidades, e Ele só existe por conta da sua necessidade, senão não existia para o fim que tem. Então alguém programa alguma coisa buscando quem precisa daquilo. Pessoas que às vezes estão até mesmo endividadas, mas aquele algoritmo, conhecendo a necessidade de prazer daquele ser, oferece para ele um jogo, para que aquele jogo dê para ele, ou preencha dentro dele, uma necessidade que ele tem. E pasmem os senhores e senhoras, até os crentes, carentes e ansiosos por algo que não tem, se jogam numa aventura de um algoritmo que conhece muito bem aquilo que você precisa. O mundo é movido pela necessidade, pelo desejo. E esse desejo só é forte quando a gente tem um vazio dentro da gente e vai viver a nossa vida não a partir de uma satisfação, mas a partir da carência. Então as pessoas acordam de manhã com carência, acordam de manhã com vazio, vivem com uma necessidade, buscando coisa que preencha o vazio e a necessidade, enquanto Deus está dizendo para todos nós: tudo o que vocês precisam e necessitam está em mim. E se vocês tiverem a mim, todas as outras coisas que vocês vão receber de mim também. Por isso que a palavra diz que aquele que encontra o Senhor e busca o Senhor, Deus acrescenta o resto. Não é isso que a palavra fala? Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Isso. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem encontra Deus e quem encontra o reino de Deus, enxerga todas as outras coisas como algo a ser acrescentado, e não algo de extrema urgência. Então primeiro sempre está Deus, e não as coisas. Não é o reflexo da nossa vida, da nossa sociedade, não é o reflexo da igreja hoje. Porque o que as pessoas procuram na igreja? As coisas. Eu vou na igreja hoje porque eu tenho que ter uma bênção. Eu vou atrás de uma bênção. Eu quero uma bênção. Glória a Deus. Aí Deus está falando assim: tudo bem, tu quer uma bênção? Além de mim, o que é que tu quer? Além de mim, o que é que precisa? Que eu não sou o suficiente. Nós nos enfiamos em uma vida eterna, religião de busca de preenchimento. Aí lógico, a gente acaba dentro da mão de charlatão, é óbvio, porque dá pra gente e oferece pra gente aquilo que a gente quer. Sabe quais são as igrejas que hoje vão se tornar mais vazias no mundo? As igrejas que oferecem Deus, e só. O que é que tem aí na tua igreja? Deus. Comunhão com Deus, vida de paz com Deus. Não, mas Deus eu já tenho. Eu quero, na verdade, uma família abençoada. Ah, tu quer uma família abençoada? Então, irmão, lá sempre vai ter um para poder usar a necessidade e o desejo do outro para se impor sobre o outro e dominá-lo. Amém ou não amém, irmão? É isso. Deus é o suficiente. Quando o Espírito vem, Ele libera sobre todos nós a possibilidade de nós termos conhecimento de Deus, conhecimento de nós, saber quem Deus é, saber quem nós somos e nessa relação nos tornar completos. Paulo aos Romanos, capítulo 10 e versículo 3, fala sobre um ciclo muito importante. Romanos 10 e 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Ou como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Agora já indo para a conclusão do que eu quero falar hoje com vocês. Paulo faz uma linha bem específica. Paulo coloca:
Quando o Espírito vem sobre aqueles quase 120, eles foram tocados por algo. Escute bem, talvez você não entenda isso hoje plenamente, mas eles foram tocados por alguma coisa. O céu tocou eles de alguma forma. Eles tiveram contato com Jesus, e agora o Espírito Santo veio sobre eles. Eles experimentaram algo, Daniel, poderoso demais, que talvez a gente não consiga entender. Nem todo mundo consegue entender, mas foram tocados. Eles foram tocados por uma presença. E Paulo aos Romanos fala sobre esse ser tocado. Então ele diz assim: se vocês foram tocados por algo, então vocês precisam anunciar o que vocês sentiram. Porque como as pessoas vão ter acesso, como as pessoas vão descobrir que o conhecimento de Deus agora é para todos, Lucas? Como as pessoas próximas de mim vão saber que esse conhecimento de Deus é livre agora para todo mundo que quiser? Como as pessoas vão saber que o Espírito Santo foi entregue para todos? Paulo diz: como saberão se não tiver quem fale? E fale como? Fale da experiência da plenitude. Fale do quanto é bom ser cheio do Espírito Santo e ter Deus na sua vida. Viva com Deus no seu coração de verdade. Se esses não falarem, se vocês não falarem, como vão crer os outros? E se não crerem, como eles vão invocar aquele que não creram? Então, Paulo está dizendo que quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, e aqueles 120 quando foram tocados, eles tinham que ir e falar do que sentiram e da experiência que tiveram. E ao falarem da experiência que tiveram, aqueles que ouvindo se crerem, também vão poder experimentar a mesma coisa, e invocar o nome do Senhor de verdade e ser salvo. Por fim, no próprio texto de Atos dos Apóstolos, do que Joel falou, ele resume a experiência da fé e a experiência do Espírito Santo. E isso vai mudar hoje muita coisa na sua mente, no seu coração. E eu vou encerrar com isso. Observe bem, dê a sua atenção máxima, porque eu já vou encerrar. Atos 2:16. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, eu vou derramar do meu Espírito sobre todos os povos. Amém? Acesso a todos. Mas ele canaliza a experiência desse Espírito Santo, a família. Então ele diz assim: todos vocês, o Espírito Santo vai ser derramado sobre todos, mas quem vai ter a experiência com o Espírito Santo depois de vocês, vai ser os filhos de vocês. Os vossos filhos, eles profetizarão. Os vossos velhos terão visões, sonharão. E os jovens terão visões. Está lá. Os filhos e filhas profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão visão. O que ele está dizendo com isso? É que a experiência do Espírito Santo, quando vem sobre nós, essa experiência precisa primeiro tocar a nossa família. Eu quero que hoje, daqui para frente, de hoje em diante, você arranque essa orientação, esse ensino. Tira da sua mente essa prisão que aprisionou a experiência da fé ao templo, à igreja, a esse lugar aqui, esse prédio. Irmão, isso aqui é só um prédio, irmão.
É só um prédio. Um dia, se não for mais igreja aqui, isso pode voltar a ser uma quadra de futebol. E tudo certo. Esse prédio é só um prédio. A nossa experiência com o Espírito Santo não pode ser resumida a esse ambiente cultico, religioso, porque não é isso que a palavra fala. Depois deles receberem o Espírito Santo, a orientação foi, e o que disse Joel lá anos e 2000 anos antes, ele disse: agora que vocês experimentaram isso, os filhos de vocês vão experimentar isso agora. Porque a experiência com o Espírito Santo, ela precisa estar primeiramente na nossa casa, depois nos outros lugares. O Espírito Santo tem que estar na sua casa antes da igreja. A igreja não pode ser mais cheia de Deus que a sua casa. A igreja, o templo, o prédio, não pode ser um lugar com mais presença de Deus que o seu lar. Quem precisa experimentar os primeiros contatos com alguém que entendeu, que acessou isso. Nem todo mundo consegue acessar isso, sobretudo agora, no tempo que a gente vive, onde se aprisionou em experiência religiosa, onde se condicionou a fé aos nossos desejos e não a plenitude de simplesmente ter Deus. Que momento difícil para a fé genuína e verdadeira, quando a palavra ensina. Que momento difícil para nós. Mas para nós que experimentamos e tivemos acesso a isso, e cremos nisso, para você que creu nisso, para você que teve essa experiência com Deus, que só você sabe, é uma experiência única, incompartilhável, ela é só minha experiência com o Espírito Santo, ela é só minha, eu posso falar dela, mas a sua vai ser a sua. A experiência que eu tive com o Espírito Santo, que me torna pleno, sem falta de nada, muito pelo contrário, a partir da minha plenitude, querer ajudar os outros, porque é terrível alguém que vai tentar falar do Evangelho para os outros, a partir de uma escassez, não funciona, a conversa não é redonda. Agora, aquele que pleno de quem Deus é, mesmo com falta de alguma coisa, ele não se sente necessitado. A palavra diz que como pobres, mas enriquecendo a muitos. A minha fé não está aprisionada no que eu tenho ou deixo de ter. A minha fé está aprisionada na certeza de que eu tenho Deus e isso me basta. E porque me basta, eu posso falar para vocês de coisas que Deus é, independente de as minhas necessidades todas terem ou não sido atendidas. Eu tenho Deus e isso é o suficiente. E a primeira pessoa que precisa experimentar isso de mim é meu filho, é minha filha. Que adianta eu ser um religioso cheio de Deus dentro da igreja, se a minha casa é um inferno? A palavra diz que a primeira pessoa a ser tocada pelo Espírito Santo, por quem recebe Ele, são os filhos, é a família. O que ele diz? Os filhos de vocês vão ser profetas. Por que os filhos vão ser profetas? Sabe o que é profeta? Profeta é aquele que ouve as coisas do céu e fala para os outros. Então é lógico, seu filho vai falar o quê? Seu filho vai falar da sua casa, vai não? Vai falar da sua casa, da sua família. Seu filho vai transpirar nas emoções a realidade da casa dele. Escuta, seus filhos vão transpirar nas emoções a realidade da sua casa. Seus filhos vão viver a partir do que existe na tua casa. A escola pode ser a melhor, os colegas podem ser os melhores, se na tua casa não for um ambiente cheio de Deus. Pode fazer o que você quiser, pode botar na melhor escola que você quiser, pode escolher os amigos que você quiser escolher. Se no ambiente da sua casa o seu filho não for alimentado, então não adianta. Eles vão transpirar emoção
do que eles vivem na sua casa. Agora imagina, pensa comigo, ô Thomas, pensa comigo, uma casa onde alguém que teve contato com o Espírito Santo, de verdade, não de dogma, não, de verdade, experimentou algo aqui dentro, que não tem como explicar, aquilo que o profeta Joel falou, algo do céu toca aqui dentro, faz uma coisa aqui que ninguém sabe explicar como acontece, só que sente, e essa pessoa está dentro da casa dela, entendendo que aquele ali dentro é o lugar, aí ele já olha para o filho diferente, o ambiente da casa começa a se transformar no ambiente do céu. Aí o filho, amém irmão, glória a Deus. Aí o filho começa a se alimentar de coisa do céu. É o pai e a mãe compartilhando com o filho e com os filhos as coisas do céu. Aí ele, quando ele vai para a rua, ele vai sendo o quê? Sendo um profeta. Porque ele dentro da casa dele, onde é que ele vive? Dentro da casa dele ele vive no céu. Então ele experimenta as coisas do céu em casa. Quando ele sai para fora, ele está falando do quê, irmão? Do inferno? Ei, irmão, ei, irmã, ei, teu filho está em casa, experimentando e vivendo coisas de Deus, sentindo coisas boas de Deus, através do pai e da mãe. Ele sai de dentro da casa, ele vai para a escola, ele vai levando mensagens da onde? Do céu. Ele vira um profeta. Ele vira um profeta, porque onde ele vai levando a palavra e a experiência e as sensações que ele carrega de uma casa onde o Espírito Santo está. Por isso que ele fala, vocês vão receber o Espírito Santo. Acesso para todos vocês. Quem creu e pegou, levou para casa. E os filhos de vocês vão ser profetas. Os vossos velhos sonharão. Velho não sonha, irmão. Eu só vi velho sonhando. Os velhos, aqueles são crentes, 80 anos, na cama, deitado para morrer talvez, sonhando com o que, irmão? O que sonha alguém que está prestes a morrer? Mas quando ele descobre que no linear da vida, quando ela acaba, é ali que começa com Deus, então ele começa a sonhar. Ele sonha porque não é fim, é começo. Então quando ele vai chegando, ele faz igual Paulo. Como é que Paulo faz, Denir? Chegando no final da vida, Paulo diz assim: gente, cumpri minha carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Agora o meu galardão está esperando ali, é meu sonho, é um sonho. Vivi, sofri, combati o bom combate, acabei minha carreira, guardei a fé. Por eu ter guardado a fé, agora eu sonho. Os velhos, cheios do Espírito Santo, eles sonham, porque sabem que o final da vida não é final, é o início de uma grande jornada. É aqueles que conseguem cantar aquele louvor que diz assim: lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó, Isaac e Jacó. Sonhando, no final da vida ele diz: lá verei Abraão, está sonhando, e serei seu irmão. Lá onde? Lá verei quem? Meu Jesus com as vacas nas mãos. Olha um velho que sonha, olha ele dizendo: lá verei meu pai, lá verei meu pai, lá verei a minha mãe. Escuta. Quem aqui que já perdeu o papai e a mamãe? Levanta a mão. Então quando chegar no final da sua vida, você, ao invés de ter tristeza, sofrimento, está morrendo, começa a sonhar. Isso é um contrassenso. Vai morrer, como é que sonha? Não, mas é que agora eu vou ver meu pai de novo. Como foi a última vez que você viu seu pai? Talvez não conseguiu dar o último beijo, não conseguiu dar o último abraço, mas agora no final da vida, o seu coração se enche de alegria, de expectativa e de sonho, e agora você pode sonhar mesmo no final da vida. Quem é que consegue ver isso, irmão? Só quem é cheio do Espírito Santo. Só.
Porque sem o Espírito Santo, como é que vai ter expectativa de ver Ele lá? E por fim, Ele diz que os jovens terão visões. Quero encerrar isso. Irmão, visão de mundo. Visão de mundo. O jovem que é cheio do Espírito Santo e tem contato com gente de Deus, ele consegue enxergar o mundo a partir da visão de Deus e não a visão do seu umbigo. O que falta para o mundo hoje é jovens que tenham visão, e não visão de si mesmo, mas visão de propósito e visão de mundo. Eu quero dizer para vocês que o que o Espírito Santo iniciou ainda está valendo para todos nós hoje aqui. Ser tocado ou ter acesso a isso está aberto para todos nós. O Espírito Santo foi derramado sobre todos, está ao acesso de todos. O que eu estou pregando para vocês hoje aqui, diante de Deus, é uma verdade que eu creio com todas as minhas forças. Todas as minhas forças. Porque ou a gente crê em tudo, ou não acredita em nada. Então, se existe um Deus, se existe Jesus, e se existe o Espírito Santo, então essa palavra é verdade, e eu me agarro com ela, com todas as minhas forças. E não para uma vida religiosa, não, para minha casa, minha família, meus filhos, meus pais, meus avós. Eu quero que todos tenham acesso a isso que eu acessei, essa presença do Espírito Santo que muda tudo na minha vida e muda tudo na nossa vida. Vamos ficar em pé, gente, vamos orar. Eu abro meu coração. O meu coração é só teu. Faz tua obra em mim. Faz tua obra em mim, Jesus. O que só tu podes fazer. Eu abro o meu coração. O meu coração é só teu. O meu coração é só teu. Faz tua obra em mim, Jesus. O que só tu pode fazer. O que só tu pode fazer. Eu quero orar com vocês hoje. Mas hoje eu quero orar sobre a tua casa, os teus filhos. Eu quero orar sobre o seu dia a dia, sua vida. Eu quero orar sobre você passar a viver uma vida plena com o Espírito Santo na sua casa. Eu quero que você deixe de se preocupar com seus filhos e passe a transmitir o que você tem para eles. Não entregue seu filho para o mundo achando que a igreja é o lugar da religião e de Deus. O lugar de Deus é na sua casa. Seu filho tem que ouvir de Deus e das experiências tuas com o Espírito Santo na tua casa, lá teus filhos. As pessoas estão entregando os filhos para o telefone. Tem pessoas aqui que os filhos nunca ouviram do Espírito Santo dos seus pais. Já ouviram de futebol, já ouviram de briga, já viram briga dos pais, já ouviram de tanta coisa, mas nunca ouviram do Espírito Santo, seus filhos. Existem pessoas aqui que o céu não é a sua casa, o céu é a igreja. Que a presença de Deus não se manifesta na sua casa, só no templo, só no prédio. Então eu quero orar hoje para que você comece a experimentar no ambiente da sua família, da sua casa, a presença de Deus lá.
Vocês que vieram hoje visitar, que talvez não conhecem a igreja, ou nunca tiveram experiência com a igreja, deixa eu falar uma coisa para você, eu não sei o que os outros estão falando por aí, porque eu não tenho tempo para ver os outros lugares. Agora aqui, nós estamos buscando que as famílias experimentem Deus no ambiente da sua casa. Eu não posso, escuta, eu não posso ser mais homem de Deus, Marco, eu não posso ser mais homem de Deus do que um pai de família. Você não pode, você pai e mãe, você não pode pegar os seus filhos e levar para a igreja, para ver se na igreja eles são tocados pelo Senhor. Não! O lugar deles serem tocados pelo Senhor é na sua casa. O lugar deles experimentarem Deus é na sua casa. O lugar deles terem a sensação de que eles são cheios de vida e cheios de Deus é na sua casa. Eu sei que isso dá trabalho, mas está na hora de você começar a valorizar o Espírito Santo que você carrega em você. Ele veio sobre todos. É a hora de você acessá-lo e deixar Ele fluir a sua família, seus filhos, os idosos da sua casa, seus tios, seus jovens. Deus quer tocar a sua casa hoje aqui. Eu vou orar, mas eu quero convidar aqui famílias que querem experimentar a presença de Deus na sua casa. Eu quero convidar você que aqui na igreja é sensacional, aqui no templo, no prédio é sensacional, mas a sua casa não está tão boa assim. Eu quero aqui pessoas que querem levar a presença de Deus para suas casas, que querem levar o Espírito Santo para os seus lares, e lá dentro de casa tornar uma casa o ambiente da presença de Deus. Eu quero pessoas que queiram muito que o seu ambiente familiar seja cheio da presença de Deus. Pastor, a igreja aqui já está tudo certo, mas lá em casa nem sempre é assim. Eu quero convidar você que quer Deus na sua casa. Eu quero convidar pessoas que estão com dificuldades com seus familiares, marido com mulher, os pais com os filhos, que estão com dificuldades com seus filhos, que estão encontrando aqui nesse prédio, nesse templo, nesse culto, talvez um sossego para sua alma. Sossego para sua alma não pode ser aqui, irmão. Aqui é perigoso, só aqui é perigoso. Você pode cair na mão de algum manipulador, você pode cair na mão de alguma pessoa que manipule a sua vontade. Não, eu quero que você tenha experiências com Deus na sua casa. Pode vir à frente, pode vir à frente, não tenha vergonha não. Pode cantar, enquanto você canta, famílias que querem a presença de Deus nas suas casas, vem aqui à frente agora. Famílias que querem ser tocadas pela presença de Deus, do Espírito Santo, lá no seu lar agora, vem aqui, eu vou orar por vocês. Eu abro o meu coração, te entrego tudo que sou e o que tenho a ti, Senhor. Meu coração é só teu. Meu coração é só teu. Faz sua obra em mim. O que só tu podes fazer. Só tu podes fazer. O que só tu podes fazer. Vocês vão experimentar o quanto é bom, o quanto a gente dispensa tempo
e esforço na nossa casa e crer que o nosso ambiente familiar pode ser um ambiente da presença de Deus. Você vai descobrir o quanto é lindo ver um filho saindo de casa sendo um profeta. Onde ele vai, onde ela vai, ela fala do céu, que é a sua casa e seu ambiente familiar. Ele leva mensagens do céu. E essas mensagens do céu não vêm lá do céu, vêm de uma família onde o Espírito Santo está. Eu quero estar em ti. A solução do nosso mundo passa por famílias onde o Espírito Santo habita ali dentro. Feche teus olhos, eu vou orar. Você que não quis vir aqui à frente, mas que também quer a presença do Espírito Santo na sua casa, dê as mãos para o seu familiar. Você que está aqui na frente, dê a mão. Se você não tem aqui, a sua família não está aqui, eu quero que você pense na sua família agora, na sua casa. Feche teus olhos, por favor. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Eu quero agora que você imagine lá a sua casa, como é que ela é, eu não sei. Como é que é o pátio? Como é que é a sala? Os quartos. Quero que você pense agora, quantas vezes aquele quarto, aquela sala, aquele pátio foi ambiente de tanta coisa às vezes ruim. Choro. Teu quarto, teu travesseiro, quantas vezes foi o palco do teu choro, da tua dor? A sala da tua casa, a cozinha, quantas vezes foi um ringue de luta? Quantas vezes você se sentiu oprimido na sua casa? Vê se faz sentido. Sua casa você oprimido, não faz sentido. Sua casa você triste, não faz sentido. Agora, em nome de Jesus, eu quero que você peça a presença do Espírito Santo lá. Comece a falar com Deus aí, do seu jeito, da sua forma. Comece a imaginar os cômodos da sua casa, a sala, o pátio. Comece a pedir a presença do Espírito Santo lá. Diz: Espírito Santo, vai sobre a minha casa. Na minha casa eu quero a tua presença. Vocês aqui, pais, que talvez nunca experimentaram ser canal de bênção para os filhos. Pastor, eu não sei orar, não interessa, não importa que você não saiba orar. Saber orar importa para a religião. Aleluia. Saber orar importa para a religiosidade. Para a sua casa não importa se você sabe ou não orar. O que importa é que você creia em Deus. Para a sua casa não importa os seus pecados, não importa os seus lamentos, importa é que você queira Deus lá. Que você queira Deus na sua casa. Que você queira o Espírito Santo nos seus filhos, na sua família. Deus, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. Deus, em relação aos templos, em relação às igrejas, está tudo certo. Em toda a igreja que todo mundo vai, só se fala de Deus, só se fala de Ti. Dos púlpitos não saem palavras maldizentes, não saem palavrões, não saem brigas. As músicas que se cantam nas igrejas, os louvores, é só coisa boa. Os diálogos nas igrejas é só diálogo bom. Mas as casas têm sofrido a ausência do Senhor. As igrejas estão vivendo avivamentos, é presença de Deus, é cheio do Espírito Santo, são lágrimas, mas as casas estão vazias da presença do Senhor. Por isso, Deus, a Tua palavra diz que no Pentecostes, quando veio o Espírito Santo, as primeiras pessoas a serem tocadas por Ele foram as casas, as famílias, os filhos. Por isso a minha oração hoje, com toda a sinceridade, honestidade, verdade do meu coração, a minha vontade, a minha oração hoje é que o Senhor vá para a casa e encha a casa dos Teus filhos com a Tua presença. Vai lá, Senhor, vai naquela casa que só tem briga e enche aquela casa da Tua presença. Vai, Senhor, naquela casa onde os filhos estão se perdendo na internet, na droga, nos vícios. Vai naquela casa e enche aquela casa da Tua presença. Vai naquela casa, aquela família
onde o casal está se separando, e enche aquela casa da tua presença. Vai, Senhor, na casa daquele homem viciado em bebida, em álcool, em jogos. Aleluia, aquela mulher, Senhor, triste, angustiada, depressiva. Vai lá, Senhor, e manifesta a tua presença nas casas, nos lares, nas famílias, para a glória do teu nome. Enche as famílias do teu povo com a tua presença, em nome